Deus removerá tudo que não tem alicerce sólido na sua vida. Deus, Ele vai tirar tudo aquilo que faz parte de construções sem fundamentos. Porque Ele quer um povo estável. E quem não tem um alicerce sólido não vai aguentar as tempestades e os vendavais. Feche seus olhos, por gentileza. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer, meu Deus, por esta casa firme, por esta quarta-feira, por esta semana, por este projeto, Senhor, tão poderoso que nós estamos vivendo hoje, este culto, esta reunião, esse dia. Obrigado, meu Pai, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias. Obrigado, meu Pai, pela vida do nosso povo, por nossa família, Senhor, pelas situações que hoje, sim, meu Deus, hoje muitos estão enfrentando, muitos estão, meu Deus, passando por vales, situações, mas muitos estão vivendo o melhor momento da vida. Senhor, muitos estão testemunhando, meu Pai, testemunhos inéditos. Muitos estão, meu Pai, vencendo batalhas que aos olhos humanos seria impossível. Meu Deus, impossível sem a sua permissão, sem a sua graça, sem a sua, meu Deus, condução, orientação, sem o seu poder, sem a sua mão estendida sobre nós, sem o seu braço forte para nos sustentar, meu Deus. Oh, meu Deus, obrigado. Meu Pai, perdoa as nossas falhas, pecados, erros, o que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado, meu Deus, a tua presença, o teu poder, a tua operação sobre nós. Meu Deus, nós pedimos a tua misericórdia. Perdoa, meu Deus. Perdoa, meu Pai, aquilo que falamos. Perdoa, meu Deus, as nossas atitudes. Perdoa, meu Deus, pecados conscientes e inconscientes. Meu Deus, perdoa, meu Deus, por algo, meu Pai, que muitas vezes nós não sabemos. Meu Deus, por uma cegueira. Senhor, nós não queremos ser um povo que por algum motivo está se afastando, por alguma pressão está, meu Deus, entregando. Não, meu Deus, o que nós temos, Senhor, o que nós possuímos, o que nós recebemos, meu Deus, é algo que não é possível ser comprado. Meu Deus, dinheiro não compra o que o Senhor nos entregou. Meu Deus, não existe nada mais importante do que estar na tua presença. Porque, meu Pai, se nós estivermos, meu Pai, em situações, se nós estivermos, meu Pai, nas mãos do diabo, o Senhor nos tira. Senhor, mas o Senhor, meu Pai, é quem está tratando a cada um de nós, que possamos, meu Deus, agradecer, meu Deus, e dizer como este hino: eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. E eu vou agradecer o Senhor, meu Deus, porque isso é para o meu bem. É para nos elevar, é para nos revelar, é para, meu Deus, nos gerar uma identidade correta, forte, a identidade construída, alicerçada e fundamentada no Senhor. Eu entrego, meu Pai, esta reunião em tuas mãos, Senhor. E que cada um, meu Deus, enxergue o valor e não o preço. Porque, meu Deus, se formos aqueles que estão enxergando o preço, nós cairemos na mesma figura de Judas, meu Deus. Mas nós precisamos encontrar o valor, meu Pai. O valor nas suas coisas. O valor, meu Deus, na qualidade do relacionamento e não na quantidade do relacionamento. O Senhor, meu Pai, nos ama e nós te amamos, Senhor. Nós te amamos e nós te agradecemos por estar aqui. Que cada um, meu Deus, que entrou neste trabalho, aqueles, meu Deus, que estão pela transmissão, recebam aquilo que vieram buscar. E possam enxergar, meu Deus,
esta palavra de uma maneira revelada. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha pegar a cada palavra, a cada versículo, e que venha entrar, meu Deus, dentro de cada mente, do consciente e do inconsciente. Meu Deus, uma palavra viva e eficaz e mais afiada do que uma espada de dois gumes, dividindo a alma do espírito. Meu Deus, fazendo que esta pessoa enxergue que talvez está vivendo de uma maneira almática, na carne, meu Deus, na força do braço. E por isso, meu Pai, que está vivendo tantas dificuldades, está tão difícil. Está tão difícil cultuar o Senhor, está tão difícil estar na Tua presença, meu Pai, porque talvez, meu Deus, já está fazendo, meu Pai, por obrigação e não pelo privilégio. Meu Pai está querendo, meu Pai, somente o que Suas mãos podem oferecer e não, meu Pai, o que Tua presença pode garantir. Não, meu Deus, nós não podemos viver assim. O fardo do Senhor é leve. E que cada um, meu Pai, veja como é leve. Estar na Tua presença gera paz. É uma confiança inabalável. Muito obrigado, meu Deus. Conduza, meu Pai, desde o início que o Senhor abriu, até, meu Pai, às 7 da manhã, nesta quinta-feira. Conduza, meu Pai, todo este trabalho. E que tudo seja para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga eu tudo posso, naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Diga eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2026, pense grande. Fala para essa pessoa do seu lado, pense grande. Pense grande. E pensar grande é pensar como Deus, em nome do Senhor Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Maravilhoso. Graças a Deus, graças a Deus. Inabaláveis. Repita comigo, inabaláveis. Diga, eu sou uma pessoa inabalável. Isso é muito forte, é muito bonito. Né? Inclusive tem até um filme, né, que tem esse título, né, inabalável. Mas o que será uma pessoa inabalável? Porque assim, o mundo ele fala uma pessoa que não se abala, uma pessoa que não deixa os sentimentos os dominar. Mas eu penso assim, que inabalável é uma pessoa que ela tem o entendimento real, o entendimento profundo, que tudo que eu ouvir da palavra de Deus, eu não estou falando de escutar, eu estou falando de ouvir, e o ouvir é obedecer, o ouvir é a palavra que ela entra e fica. O escutar é a palavra que entra e sai. Sim ou não, pessoal? Então muitas coisas podem entrar, Mas se você tiver um bom filtro, uma boa identidade, ou melhor, uma identidade estabelecida no Senhor, nada o que falar para você vai ter o poder de mover as suas circunstâncias ou mexer na sua identidade. Talvez, se eu pegar uma criança e dizer para ela, olha, você não é capaz, você não consegue, você é fraca, você não é inteligente, ela vai começar a acreditar, porque talvez a sua identidade está em construção. E ainda ela vai, talvez, não sei, porventura, está sentindo os abalos de palavras negativas. Mas, enquanto a criança ela vai crescendo, as pessoas de fora já não abalam mais a ela, mas ainda existe um forte abalo nas pessoas que ela ama, nas pessoas que ela confia, né? Que deveria ser os pais. Agora vamos falar de uma pessoa que nasce de novo. Uma pessoa no seu segundo nascimento, aquele que nasce em Jesus,
aquele que é uma nova criatura, aquele que está em Cristo e é uma nova criação e as coisas antigas já passaram, isso que tudo se fez novo, ainda é uma criança, pode ser uma criança ainda na fé. Tem a vontade, tem o desejo, mas ainda não tem os alicerces sólidos para aguentar críticas, aguentar pressões e, muitas vezes, pode acontecer de abalos. Mas quem disse que o abalo é ruim? O abalo é uma maneira que Deus ele usa para deixar aquilo que é inabalável. O que adianta grandes estruturas, mas que não têm alicerces sólidos, fundamentos sólidos, profundos? Se eu olhar, eu vi recentemente que agora estão fazendo construções mais baratas, e construções que, basicamente, todas as paredes e toda a parte de baixo, tudo é construído em um dia. E é uma construção rápida, mais barata, e é feita de isopor. Deve ser um isopor, obviamente, especial. Mas será que esta construção aguentaria uma ventania, talvez um tornado, algo assim, em comparação a construções com fundamentos sólidos, tijolos, cimento, vigas? Provavelmente não. Tanto que, eu não sei se há 10 a 15 anos para cá, nos Estados Unidos, as construções, a partir de agora, o primeiro andar é lei, precisa ser de cimento, não pode ser mais de madeira. Principalmente em regiões que passam muitos tornados, muitos furacões. E a questão é, o que é abalável é aquilo que não entra de maneira revelada. Então, se isso não entra como uma verdade na sua vida, que faz parte da sua identidade, que entra nos seus padrões mentais, que move as suas ações e suas reações, que fica escondido, como a palavra diz, guarde essas palavras no fundo do seu coração. Na minha visão, o fundo do coração é o inconsciente. O inconsciente, que ele só pode ser modificado por um forte impacto emocional, por uma palavra revelada, dada pelo Espírito, por uma venda, uma escama caindo, tampões sendo tirados, e essa pessoa, ela consegue enxergar o que está acontecendo. E ali se torna um divisor de águas na vida dela. A vida dela é baseada no antes e no depois, do que ela entendeu e do que ela enxergou isso. Isso é muito interessante, isso é muito forte. E se você já sofreu esses impactos, você vai concordar comigo que tem coisas hoje que não vão mais te abalar. Talvez, para aquele novo convertido, essa pressão na economia, essa pressão, esses problemas, essas guerras, estão abalando a fé dessa pessoa. Está fazendo essa pessoa desanimar, porque ela está olhando para onde não deve olhar. Ela está ouvindo aquilo que não deve ser ouvido. Porque ainda ela não teve a maturidade de entender que mais do que eu ter força para tirar, é eu ter força para bloquear. Já parou para pensar que é muito mais fácil você se afastar do que você tirar algo que entrou? E é por isso que a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Se você não foge da aparência, se você sabe que lá é o seu problema, lá é sua queda, lá é sua fraqueza, lá é a janela onde o diabo vai bater, porque o diabo não vai querer bater em rocha, o diabo não vai querer bater em viga, não vai querer bater em alicerce, muito menos em parede. O diabo quer bater em janelas, o diabo quer entrar por rachaduras, o diabo quer entrar pela porta. E será que nós ainda estamos deixando portas sem o revestimento correto? O revestimento necessário? O conhecimento revelado é a única coisa capaz de dar estabilidade na vida de um cristão. Você não terá estabilidade sem conhecimento revelado. Repita comigo, eu não terei
estabilidade na minha vida sem um conhecimento profundo de Deus revelado. Tem que ser revelado. Isaías 28 diz ainda que aquele que confia não se abala, porque não há necessidade de nada ser mexido, porque há um alicerce muito bem feito. Aquele que confia não se abala. Se você confia no Senhor, você nunca vai se abalar. Nada pode abalar a tua estrutura. Nada pode te mover, nada pode te tirar da igreja. Nada pode mexer na sua identidade. Nada pode te deixar fraco. Ou uma pessoa, como diz, né, orgulhosa. Ou seja, uma crítica não te derruba e nem um elogio te levanta. Porque você já sabe quem você é. Você não precisa de crítica nem de elogio. Você não depende de nada para ter a segurança de quem você é. Porque você confia no Senhor. E você sabe que se Ele está permitindo coisas na sua vida, é para que ainda venha sair aquilo que é abalável. A Bíblia diz que as suas obras vão passar pelo fogo. E o fogo, ele revela. O fogo não queima, o fogo revela o que é material, o que é ouro, o que é prata, o que é palha, o que é madeira. Então, de tempos em tempos, não é se, mas é quando. Repita comigo, não é se, mas é quando. De tempos em tempos, não é se, mas é quando eu vou passar pelo fogo. Porque você vai passar pelo fogo. Você vai passar pela fornalha, você vai passar por desertos, você vai sim passar e talvez entrar em covas, você vai. Isso não é, presta atenção, isso não é que talvez, né, uma possibilidade, não é uma realidade. Não é uma possibilidade, é uma realidade na sua vida, isso vai acontecer. Porque quando você passa pelo fogo, as impurezas, aquilo que não faz parte do ouro, vai ter que sair. Tem que ser queimado. E cada vez mais que você passa pelo fogo, você passa pelo teste. E eu digo, você passa, você não fica. Você passa, você não fica. E você não procura outro teste, não, porque você não passou pelo último. Então muitas pessoas não conseguem passar pelo teste e ficam procurando palavras novas, direções novas. E Deus está falando, você precisa passar pelo último teste. E em tempos, o Senhor vai te colocar o mesmo teste. Já viu aquelas pessoas que pulam de emprego em emprego, cada 6 meses estão pulando de emprego? Pessoas que já estão no seu 5º, 6º, 7º casamento? Ou pessoas que vira e mexe, estão vivendo enfermidades? Eu não digo 1, 2, eu estou vivendo pessoas que estão há 20, 30 anos, só muda de doença. A vida toda. Pessoas assim que estão passando por uma vida há 20, 30 anos, a mesma situação financeira, os mesmos problemas. São pessoas que não passaram pelos testes. Eu lembro de uma pessoa que eu conversei, e no passado ela teve muitos problemas com imoralidade. Muitos problemas. Mas ele venceu de uma maneira tão poderosa, que o último grande teste que ele passou, o diabo ele não bateu nessa parte moral. Ele bateu em outra área na vida dele. E ali, por um lado, fiquei muito feliz, mas ele se abalou demais. Mas, por outro lado, eu vi que ainda precisava essa convicção, essa verdade, parar de se distrair, porque o problema de muitas pessoas estão se distraindo, é por isso que estão vivendo tantas situações. Estão ouvindo muitas coisas, estão lendo muitas coisas. Não estão ficando informados, estão se formando. E Paulo fala sobre isso. Não se amolde, tem gente que está se amoldando ao desespero. Tem gente que está se amoldando à preguiça. Estão se amoldando ao comodismo, estão se amoldando aos medicamentos. Estão se amoldando
a propostas que não são para você, porque o que Deus tem para você é um propósito, não é propostas. Deus tem nos levado para isso e a vida não tem sido levantada e construída em cima de um alicerce sólido, mas muitos têm construído barracos de mentiras. Se está em barracos, sabe que a qualquer momento uma ventania vai derrubar este barraco. Por isso que é necessário que o Senhor abale para que permaneça somente aquilo que é inabalável. É o Senhor quem oferece alívio àqueles que se encontram exaustos e fadigados. É o Senhor que cura as almas aflitas. É o Senhor que restaura os que estão emocionados, ou melhor, emocionalmente feridos. É o Senhor que se manifesta. É o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te dá graça. E é com alegria que expressamos a nossa gratidão que a Deus nós podemos servi-lo, conhecê-lo, trilhar um caminho poderoso e encontramos em Jesus tudo aquilo que nós precisamos. Entenda uma coisa, não há vida distante de Jesus. E é por isso que nós precisamos ser gratos a Ele por ter ido àquela cruz e por ter resgatado das garras do mal e nos tirado do poder que o diabo tinha sobre nós. Muitos cristãos, em vez de edificarem uma vida bem alicerçada, estão construindo barracos de mentira. As tempestades não causam temor nem desespero àquele que tem Deus como o seu Deus, o seu alicerce, e confiando no Senhor. Em Hebreus 12, 26, 27 diz: quando ele falou do monte Sinai, sua voz fez a terra tremer. Porém, da próxima vez, diz ele, farei tremer não só a terra, mas também os céus. As palavras da próxima vez indicam que ele removerá tudo, repita comigo, tudo, quanto não tem alicerces sólidos. De modo que apenas as coisas inabaláveis serão deixadas. Eu recomendo você a levar muito a sério essas escrituras, pois nenhuma mensagem vem por acaso. Deus removerá tudo que não tem alicerce sólido na sua vida. Deus, Ele vai tirar tudo aquilo que faz parte de construções sem fundamentos. Porque Ele quer um povo estável. E quem não tem um alicerce sólido, não vai aguentar as tempestades e os vendavais. Você vê que o nível de confiança que Jesus ensina, quando ele estava naquela tempestade, no meio daquele mar, e Jesus estava dormindo na proa, ali com o seu travesseiro, enquanto todos estavam desesperados. É um nível de confiança que não mexe no seu emocional. Porque ele sabe que o Pai é bom. E ele sabe que tudo é bom e tudo faz parte de um grande plano, e um plano muito maior do que o meu. Projetos muito maiores do que o meu. Você sabe que eu levo minha vida de uma maneira que me dá tanta paz. Às vezes eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu estou seguindo uma linha e aquilo se fecha. Eu falo, meu Deus, aquilo se fechou e eu começo a olhar e assim, sabe aquela tendência da pessoa? Nossa, essa pessoa não está me facilitando a vida. Aí na hora eu penso, o Senhor quer que abençoar outra pessoa, e o Senhor quer outra, que o Senhor quer que eu vá para outro lugar e vai ser muito melhor. Então eu continuo procurando. E aí o Senhor abre outra porta, que é uma porta muito melhor, muito maior. E ali provavelmente geraria um grande desgaste para mim. E o Senhor, de uma maneira muito amorosa, frustra o meu plano, porque o projeto dele, o plano dele é muito melhor do que o meu. E você tem aquela confiança, meu Deus, obrigado por frustrar meus planos. Obrigado porque se eu tivesse ido para lá, eu teria me arrebentado. Hoje você não entende, mas como Jesus disse a Pedro, mais tarde entenderá.
Na vida é sempre o mais tarde. Hoje você está em choros, você está em lágrimas, mas a alegria vem pela manhã. É um período que você passa. É um período que você passa para que aquilo que é abalável saia e o que é inabalável permaneça. Aquilo que é ruim saia e aquilo que é sólido fique. Então o Senhor nos ensina isso. Tem muitas coisas que chegam na nossa vida como líquidas, coisas líquidas, que nós não conseguimos segurar. E quando o líquido sai, o sólido entra. Nós precisamos parar de viver o estado gasoso, o estado líquido, você precisa viver o estado sólido. Aquilo que nada vai mover você. O seu emocional não será movido. E simplesmente tudo que você ouvir de ruim, você vai entender que tudo já havia sido falado com antecedência. Porque eu estou tão conectado em Deus, eu estou tão conectado em Deus que eu não procuro quem vai me salvar. Eu não procuro quem vai me livrar desta situação. Eu simplesmente abro minha Bíblia e eu procuro na palavra de Deus. E o que o Senhor tem para mim? O Senhor vai, confie, continue, volte, resista. Pare de olhar para o lado, volte para o caminho. O Senhor o Senhor quer que a gente permaneça focado nele e buscando conhecer a palavra todos os dias, porque ela diz tudo. Nada é novo. Inclusive, Eclesiastes diz, nada novo acontece, tudo se repete. Sim ou não, pessoal? Então, nada novo acontece. Nós estamos vendo uma repetição de história. Mais uma vez, o ímpio, ou melhor, o mal se levanta usando os ímpios, chegando no nível, no volume da perversidade, e Deus vai e derruba novamente, e o Senhor elimina uma era, e nosso povo se levanta mais uma vez com mais força, com mais coragem, com mais convicção e certeza de um povo que está alicerçado, um povo fundamentado na rocha. Deus tem nos prometido vitórias, tem nos prometido milagres estrondosos, mas quem viverá esses milagres estrondosos? Muitos, em função das escolhas que fizeram, passaram a vida construindo barracos, sendo que tiveram oportunidades de edificar algo sólido. Já parou para pensar que muitas pessoas estão agindo como o filho pródigo, ou estão agindo como o filho mais velho? Quando pega uma herança, quando pega aquilo que, na visão dele, tem valor, mas na realidade uma pessoa que é guiada pelo preço não tem valores, ela pega aquilo que conquistou e sai para uma região distante, mostrando que o que me interessa é as bênçãos de Deus, e não o Deus das bênçãos. Nós chegamos aqui com uma mentalidade mundana. Nós queremos que Deus resolva os nossos problemas. Mas muitas vezes nós não entendemos que eu sou o problema dos meus problemas. Se eu resolvo a minha vida, eu resolvo os meus problemas. Se eu me alinho com o Pai, os meus problemas só são testes que me fortalecem, só são batalhas que vêm para glorificar e honrar o nome do Senhor, são mais um nível de consistência e resistência e resiliência maior na minha vida, e me faz gerar mais confiança e mais dependência com Deus. Então nós chegamos aqui com uma troca, porque o mundo te ensina isso, você dá isso e você recebe aquilo. Aí quando você chega aqui, Deus ele te mostra, olha, aquilo que você vê não tem valor, mas é o que você não vê o que tem valor. Aquilo que é tangível não é tão bom como o intangível, sim ou não, pessoal? E você consegue ver que na realidade eu não preciso de um carro novo, Deus é tão bom que vai dar, sempre dá, mas eu não preciso de um carro novo para eu ter uma identidade
sólida ou ser alguém. Eu não preciso de uma viagem para ser feliz. Eu não preciso do marido, da esposa, dos filhos para ser completo. Porque eu tenho tudo. Eu me alinhei com Deus. Ele me completa, Ele me sustenta, Ele me cura, Ele me liberta, Ele abre porta, Ele fecha a porta, Ele me segura, Ele me empurra, Ele me levanta, Ele me faz esperar, e quanto mais eu espero, mais eu vou alto como águias. Então, a cada momento que eu estou com Ele, eu sou, como Paulo diz, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, eu me torno um prisioneiro. É um prisioneiro que eu estou à mercê de Deus. O Senhor diz: quem é mais importante? O que está na mesa ou aquele que serve a mesa? E Ele mesmo responde: o que está à mesa, mas eu estou aqui como aquele que serve a mesa. Então, a todo momento o Senhor nos mostra que o segredo é servir. O segredo é servir, o segredo é servir, é ter essa mentalidade. Deus não está aqui para me servir, eu estou aqui para servi-lo. Já parou para pensar que muitas pessoas estão esperando que Deus os sirva? E você não será servido? Porque a questão é, muitos foram chamados para um grande banquete. Mas muitos estão falando: olha, me casei, eu comprei uma propriedade. Muitos se envolveram com a criação, muitos se envolveram com as bênçãos, esqueceu o abençoador. E Deus não aceita mais esse tipo de relação. Ou você vai conhecer o Deus das bênçãos, ou você nunca vai conhecer as bênçãos de Deus. E Deus quer que você conheça as bênçãos de Deus. Depois que você conhecer o Deus das bênçãos, sabe por quê? Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que o Senhor coloca nome no reino de Deus e a sua justiça? Porque para Deus isso tem valor. As demais coisas não têm valor. E a todo momento o Senhor nos ensina isso. Quando Ele mandou os discípulos, Ele disse: não precisam levar mais uma bolsa. Não levem comida. Não levem colchão. Não levem saco de dormir. Não levem nada, porque não vai te faltar nada. Você não vai ter falta de nada. Porque quando você está em Deus, você não tem falta de nada. Você não tem falta de nada, mas Deus é tão bom que, como Salomão pediu sabedoria para liderar o povo naquele grande propósito, o Senhor deu, como Ele disse: eu darei o que você pediu e o que você não pediu. As pessoas acreditam que só o que é visível é importante. O Senhor mostra: eu te darei o que é mais importante, o que você está buscando, mas eu mostrarei para todos que dependem de bênçãos visíveis, que Ele abençoa e prospera e dá aquela vida e vida com abundância. Porque Deus gosta de nos apresentar. Deus gosta de nos apresentar, mas você sabe como Ele apresenta? Você sabe como Deus nos apresenta? Olha, isso na palavra, vai lá depois em Jó capítulo 1. Ei, Satanás, porque tem gente que quase se chama assim, né? O Satanás, vem cá, porque só vê, né? Só tudo que você faz ele diminui. Já parou para pensar que tem pessoas que têm os mesmos argumentos do diabo naquela conversa com Deus, em Jó capítulo 1, capítulo 2? Ah, não, mas o Senhor cercou, né? O Senhor cercou também, né? Ah, não, porque não mexeu na sua carne. Ah, não, é por causa disso, é por causa... Não, mas porque para Ele é fácil, porque Ele tem mais oportunidades. Não, porque aquele nunca valoriza o cara que está lá, ó, íntegro, o cara que está lá depois das festas fazendo os seus sacrifícios por aqueles que nem sabem que pecaram. Porque Jó oferecia sacrifício mesmo sem saber se os filhos pecaram ou não. Era um homem que vivia, era um homem preventivo e não reativo. Ele sempre se prevenia. Sabe o que é melhor? É melhor eu ter crédito com Deus do que eu ter déficit com Deus.
E você sabe como Deus apresenta alguém, como Ele gosta de apresentar alguém? Vixe, meu servo Jó é um homem íntegro. É um homem reto. É um homem que teme a Deus, é um homem que se desvia do mal. Nenhum momento ele disse como a casa de Jó era cheia de filhos. Nenhum momento ele disse como Jó tinha tantos bois, tantos camelos, tantas ovelhas, tantos servos, tantas casas. Nenhum momento ele disse que por toda a terra os bois, os animais de Jó. Sabe por quê? Porque isso não é importante. O que é importante é você ser íntegro. O que é importante é você estar por inteiro com Ele. O que é importante é que, com riquezas e filhos, você ama a Deus. E sem riquezas e filhos, você continua amando a Deus. Em nenhum momento Jó blasfemou com os seus lábios. E ele confiou e ele adorou. E ele confiou e ele adorou. Ele passou por todo o processo que precisava passar. Sabe por quê? Porque Jó, ele entendeu que o intangível era importante e não tangível. Em Lucas capítulo 22, versículo 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. E surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Olha o nível de foco naquilo que Jesus estava dizendo. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como os que servem. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? O que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Imagine que um momento especial marcante durante esse jantar, o Senhor surpreende a todos e lança aquela bomba. Me passa o pão ali, o vinho, mas lembrando que tem alguém que vai me trair aqui dentro. Fecha a porta aí. Vamos pegar ele. Não, brincadeira. Então, assim, naquele momento você vê, olha a situação. No momento daquela situação, toda aquela ceia, o Senhor diz: um entre vocês irá me trair. A partir desse momento, iniciou um falatório de forma inesperada, o assunto tomou uma direção diferente. Agora a curiosidade se voltava para identificar quem deles era o maior. Aqueles que compartilhavam a mesa com Jesus não tinham estabilidade e solidez. Eles não enxergavam e não davam valor e não davam importância àquilo que Jesus estava falando. Infelizmente, eu vejo isso muito dentro das igrejas modernas. Por ter muitas obras, muitas palavras, por ter uma convivência muito próxima, uma liberdade muito próxima,
como eles dormiam, eles comiam, eles presenciavam, eles ajudavam, né? Eles auxiliavam Jesus. E talvez ali naquele momento se tornou comum algumas coisas. E simplesmente ali, algo tão importante se tornou uma deixa para falar de um assunto desnecessário, sem sentido, mas que revelava algo muito maior entre eles. Jesus finalizou falando: Simão, 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 instável, estável, instável, oscilante, oscilante. O diabo pediu para peneirá-los. O diabo pediu para peneirar você, mas eu orei. E a oração de Jesus, nós precisamos entender isso. A oração de Jesus não foi para evitar a peneira, foi para que ele aguentasse a peneira, para que ele não se desfalecesse na peneira. E o processo da peneira é muito importante. A bispa falava recentemente sobre isso. Para você separar o trigo da palha, você precisa esmigalhar, você precisa triturar, você precisa passar as pedras e depois você pega ali com uma peneira, com uma peneira, ou você pode jogar para cima e o vento começa a separar, né? A palha, o que é mais leve, o vento passa e o que é mais leve é levado, que é a palha, e o trigo vai caindo. Depois vem a peneira e vai separando para deixar somente aquilo que é o trigo. O diabo pediu para peneirá-lo, porque assim, Simão é o cara que andou sobre as águas, Simão é o cara que teve a revelação de quem ele era o Cristo, o Senhor é o Cristo, e ali você vê toda aquela honra. Pedro, ou melhor, Simão, não foi livros nem escrituras que te revelaram isso, mas foi meu Pai que te revelou isso. Foi o meu Pai que revelou isso a você. E você não é Simão, você é pedra, e sobre a pedra edificarei essa igreja, e que o inferno não resistirá a você. Não resistirá. Também é o cara que foi no Monte da Transfiguração. Ele estava lá quando viu Elias e Moisés, né? Mas novamente ele falou: olha, vamos fazer uma tenda aqui, né? Vamos fazer um movimento aqui, né? Sem nenhum sentido, falava sem pensar. E ali, mais uma vez, você vê o assunto indo para o lado, não sendo o assunto principal. Infelizmente, Pedro, ele deixou essa brecha que o diabo encontrou, a brecha do orgulho. Eu sou muito mais do que eu sou. Ah, não, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ah, ainda que todos te deixem, eu não te deixarei. Ainda que se eu for preso, eu vou ser preso. Ainda que eu morra, eu também vou ser morto. Aonde você for, eu irei. Ainda que todo mundo deixa, eu não vou deixar. Mas não deixou, o Senhor não deixou concluir a frase, ele já lançou, né, como diz, né, nos 2026, Jesus já lançou uma lacração, ele já lacrou na hora, ó, ainda hoje você vai me negar 3 vezes, e aí sim você vai conhecer quem é o Pedro, ou melhor, quem é o Simão. E o problema de muitas pessoas estão fazendo isso. As pessoas não nasceram de novo. E ainda, aquilo que tem ou aquilo que faz é mais importante do que aquilo que é. Infelizmente, o Senhor ele está abalando aquilo que você tem para você encontrar quem você é. Está abalando aquilo que você faz para você encontrar aquilo quem você é. O Senhor quer que você estabeleça a sua identidade em quem você é, para que nada mexa com você. Pedro, depois de ter vivido tanto, ouvido tanto, conhecido tanto, ainda ouve depois que você se converter. Porque uma pessoa convencida não aguenta pressões. Mas uma pessoa convertida, ela nunca vai ceder às pressões. Se eu pegar e fazer aqui ainda uma análise daquilo que Judas fez e daquilo que Jesus fez, ou melhor, daquilo que Pedro fez. Trair é entregar Jesus conscientemente. Muitas vezes,
por interesse e por conveniência. Judas, ele planejou a traição. Judas, ele recebeu algo em troca dessa traição. Ele agiu com intenção e frieza e conhecer Jesus, mas não tinha um relacionamento verdadeiro com ele. Ele andava com Jesus, mas ele queria aquilo que ele poderia dar. Ali havia um interesse e nunca foi Jesus. É quando alguém troca Jesus por algo, dinheiro, prazer, status, pecado. Você vê que Judas até beijou Jesus, mas foi um gesto ali simplesmente de afeto, mas por trás ali havia um engano. E muitas vezes, muitas pessoas estão beijando a Jesus, mas porque aí está já planejando traí-lo no momento que receber as suas 30 moedas. Trair é usar da aparência de proximidade, mas com o coração distante. Negar Jesus é não assumir Jesus, muitas vezes por medo, por pressões ou por fraqueza. Pedro não planejou negar Jesus. Pedro, ele foi dominado pelo medo, disse que não conhecia Jesus. Você vê, não conheço. Depois ele disse, ele disse, não sou esse homem. E depois, pela terceira vez, ele amaldiçoou. A essência da negação é quando alguém, mesmo crendo, se cala ou recua diante da pressão. E muitas pessoas estão se calando, ou estão recuando diante da pressão. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois chorou amargamente. Negar é aquela fraqueza momentânea. Não necessariamente você vê uma falta de amor. Depois você medita em Mateus 26, em Lucas 22. Existem, assim, 2 tipos de pessoas dentro da igreja. As que andam com Jesus, mas o traem, e as que amam Jesus, mas às vezes o negam. Ambos erraram, ambos falharam, ambos conviveram com Jesus, mas só um terminou restaurado. A diferença não está na queda, mas a diferença está na decisão depois da sua queda. Judas não caiu de repente, ele já estava se afastando por dentro há muito tempo. Andava com Jesus, mas amava o dinheiro. Ouvia a palavra, mas não se rendia a ela. Estava perto fisicamente, mas a quilômetros de distância espiritualmente. Ele vendeu Jesus por 30 moedas, e aqui está o perigo, tem gente que não saiu da igreja, mas Jesus já saiu do seu coração. Traição não começa com um ato, começa com um coração dividido. Repita comigo. Traição não começa com um ato, mas com um coração dividido. Pessoas com coração dividido que está atraindo Jesus, ela aparenta sinais. Quer saber? Uma pessoa que já está atraindo Jesus, uma pessoa que já se afastou e já está com a mente dividida, são pessoas que negociam princípios e valores. São pessoas que vivem uma fé de aparência. São pessoas que têm mais interesse nas bênçãos do Senhor. Judas beijou Jesus, mas aquele beijo não era amor, era uma hipocrisia disfarçada. Pedro, era aquela negação que ela nasce com medo. Eu nunca te negarei, ele disse. Mas diante da pressão ele caiu. Ele negou uma vez, ele negou 2 vezes, ele negou 3 vezes. Então o galo cantou e Pedro lembrou da palavra e chorou amargamente. A diferença é que Pedro não queria negar, mas ele foi vencido pelo medo e não pela maldade. Aqui está a verdade, muita gente não está traindo, mas está negando Jesus no silêncio.
Você nega Jesus no silêncio, dentro do seu trabalho. Você nega Jesus na sua escola. Você nega Jesus no silêncio, na sua família, nas suas decisões, nas suas atitudes. Não fala, não se posiciona, não vive o que crê. A diferença de Judas e Pedro foi o final. O final foi completamente diferente. Isso é algo muito importante que você precisa entender. Judas, ele sentiu remorso, mas não voltou para Jesus. Ele se afastou, ele se isolou e ele se perdeu. Pedro, ele se arrependeu de verdade, ele chorou, mas ele voltou para Jesus e depois foi restaurado. Jesus não desistiu de Pedro. E eu digo que ele também não desistiu de você. Um dos momentos mais poderosos, né, foi depois da ressurreição, né, onde ele também disse, diga aos discípulos e a Pedro. E também quando Pedro se encontrou com Jesus, Jesus perguntou a ele, Pedro, tu me amas? Ele perguntou uma, ele perguntou duas e ele perguntou 3 vezes. Ele perguntou uma vez para cada negação. Isso é uma restauração completa. Onde houve queda, Deus libera cura. Onde houve vergonha, Deus libera honra. E eu penso assim que Deus, Ele está procurando essas pessoas que estão verdadeiramente, mesmo depois de ter negado, porque ambos, a traição e a negação é uma rejeição, mas a diferença é depois, porque o remorso te afasta de Jesus, o arrependimento te aproxima de Jesus. O remorso te afasta de Jesus e cada dia mais você fica mais frio e mais morno. Mas o arrependimento é metanoia, mudança de comportamento, através de um verdadeiro arrependimento. Uma mudança de rumo, um novo nascimento, uma mudança de postura, uma mudança de visão, um amadurecimento. Uma convicção e uma certeza de quem você é e o que Cristo representa para você. O remorso te afasta, o arrependimento te leva à volta. Eu acredito nisso. Eu acredito que cada dia mais o Senhor está te mostrando que mesmo você sendo Pedro, né? Porque Pedro não era um homem fraco, Pedro ele não era distante, Pedro não era qualquer um, mas quando você vai ver a queda de Pedro começou antes da queda. Satanás, aqui Jesus já havia avisado. Presta atenção que às vezes você pode estar se pegando um desses 3 pontos. Jesus estava avisando, Satanás pediu para te peneirar você. Mas eu orei para que sua fé não desfaleça. Nós estamos aqui nessa posição, nós estamos orando para que a sua fé não desfaleça, não que Deus te livre da peneira. A batalha começou ali, não começou naquele pátio, mas Pedro caiu antes. Ele parou de vigiar, ele confiou em si mesmo e ele ignorou os alertas de Jesus. Você precisa parar porque há muitos momentos, inclusive no Getsemane, você vê, ele não orou, ele não vigiou. No momento que ele foi preso, você vê ele tendo aquelas reações porque ele era muito forte. Ele queria resolver as coisas na força do braço, pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Mas, no momento que ele estava sendo levado, Jesus, a Bíblia diz e relata, se eu não estou enganado, no 56, no 22, no 56, no 57, e Pedro acompanhava a distância. Ele já estava à distância, ele já estava distante de Jesus. O perigo da autoconfiança
Não a confiança no Senhor, mas a autoconfiança, acreditando que na força do teu braço você resolve tudo. E é por isso que muitos, na força do braço, cada dia mais está se arrebentando. Porque ainda no Mateus 26, 33, eu nunca te negarei. Pedro caiu quando achou que era forte. O maior risco espiritual não é o pecado, é achar que você está acima do pecado. Não é o pecado. A Bíblia diz que resista ao diabo e ele fugirá de vós. Sim ou não, pessoal? Em 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele que pensa estar em pé, tem pessoas que acreditam e já pensam e olham com aquele olhar altivo quando está vendo outro cair. Quando você está vendo outro cair, você está questionando, sinto te dizer que você é o próximo. Porque Deus não manda você ser juiz e muito menos promotor e muito menos advogado. Ele manda você ser testemunha. A falta de oração enfraquece a alma. Mateus 26, 40. Nem uma hora pudeste vigiar comigo? Jesus dizendo isso a Pedro. O problema não foi o pátio, foi o Getsemane. Quem dorme espiritualmente acorda negando Jesus. Repita comigo, quem dorme espiritualmente. Fala para esse irmão que está dormindo aí, ó. Quem dorme espiritualmente vai acordar negando a Jesus. Em Lucas 22, 54, coloca aí, Lucas 22, 54, o processo da negação. Pedro, ó, então prendendo, levaram-no para casa o sumo sacerdote, e Pedro, repita comigo, Pedro os seguia à distância. Lucas 22, 55, próximo. Olha o outro erro, pessoal. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Você está no ambiente errado. Você está sentando com as pessoas erradas. Lucas 22, 57. A primeira negação. Mas ele negou, mulher? Não conheço. Depois vem a negação, mulher, não os conheço. Vem a segunda negação em Mateus. Começou a praguejar. E por fim a queda se aprofunda. E ninguém cai de repente, a queda é um processo. E o olhar transforma. Lucas 22, 61. O Senhor olhou para Pedro. O Senhor olhou para Pedro. Jesus não gritou, Jesus não condenou, Jesus apenas olhou para Pedro e aquele olhar quebrou Pedro por dentro e ele chorou amargamente. E esse choro não é fraqueza, é um arrependimento verdadeiro. O poder do arrependimento, Pedro caiu, mas não permaneceu caído. Em 2 Coríntios 7,10 diz, a tristeza segundo Deus produz arrependimento. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. O remorso te afasta, o arrependimento te aproxima. Deus não rejeita quem se quebranta. Arrependimento é mudança de comportamento. Você se arrepende e muda. Se você se arrepende e não muda, então você não se arrependeu. Você está vivendo uma mentira. Está num loop de remorso. A restauração completa, João 21,15. Pedro, tu me amas? Para curar. Então apacenta as minhas ovelhas. Deus, repita comigo, Deus não apenas te perdoa. Segura, hein? Para os irmãos lá, segura. Mas ele te devolve o seu propósito. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. E não apenas ele te perdoa, ele te devolve o seu propósito. O arrependimento gera isso.
O homem depois da queda, Pedro não terminou na negação. Você começa a ver um Pedro que na realidade ficou irreconhecível. Um Pedro que quando você lê em Atos 2:41, 3.000 almas se converteram. 3.000 almas se converteram. Um homem que precisava se converter. Mas Deus fez uma mudança tão grande que ele virou daquele que não era convertido, daquele que não tinha, para converter 3.000 pessoas. Vocês entendem? O que é uma pessoa nascida, construída, fundamentada, alicerçada na identidade em Jesus Cristo? Ele sai dos 5 pães e 2 peixinhos, daquilo que não tem para um, para aquele que alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Daquele que passou a noite toda sem pescar, não tinha nada, rede vazia, barco vazio, frustração, vergonha, humilhação, fome, porque o homem estava com fome, ainda tinha que aguentar a família com fome, para aquele que teve uma multiplicação. Deus multiplicou tanto que as redes começaram a rasgar, os barcos começaram a afundar, e Pedro vivendo aquilo, mostrando que Deus é um Deus extravagante. Ele vai do 8 para 80. Ele faz você grande e forte. Ele te coloca no mapa. Ele te devolve o seu chamado e o seu propósito. Hoje Deus está te perguntando onde você se afastou. Onde você começou a esfriar, em que momento você começou a negar. Ainda dá tempo para voltar. Você pode hoje ter se afastado, se esfriado ou até negado, mas ainda pode ser restaurado. Deus, ele está deixando somente o que é inabalável aqui. Você pode estar falando, bispo, eu estou passando o pior momento da minha vida. Eu neguei, eu omiti, eu fui covarde, eu me silenciei. Eu não fui um representante de Cristo na minha casa. Eu me importei mais com os sentimentos dos meus filhos, da minha esposa, dos meus funcionários, do que os sentimentos de Deus, o do Espírito. Porque o Espírito tem ciúme de nós. Deus não aceita te dividir você com ninguém. Deus quer que hoje você decida. Eu estou deixando aqui aquilo que é abalável, e hoje eu estou nascendo de novo e deixando só o que é inabalável. Hoje minha casa pode ter sido até feita uma construção bonita, mas muitas construções são muito bonitas, mas fundamentadas na areia. Deus quer que a sua casa seja fundamentada na rocha. Que nada possa abalar você. Seja essa pessoa inabalável. Deus está dizendo, da primeira a terra tremeu, mas da segunda os céus e a terra vai tremer. Porque Ele só vai deixar aquilo que é inabalável dentro das igrejas. Amém. Se coloque de pé, por gentileza. Essa palavra te fez refletir? Sim ou não? Quem está recebendo ela de forma revelada? Que hoje, neste momento, você está vendo coisas que você não estava vendo. Com sinceridade, não precisa levantar só porque eu estou levantando, não. Mas realmente você está vendo aquilo que você não estava vendo, enxergando o que você não estava enxergando agora. Levanta mais alto a mão. Pega o microfone, brincadeira. Eu fico muito feliz. Mas quando quase a igreja toda levanta a mão, é porque vocês não estão pegando nada das últimas não estão pegando nada. Melhor vocês prestar atenção, porque isso aqui a Bíblia já falou umas 200 vezes. Isso aqui. E graças a Deus que hoje as coisas estão entrando. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Isso dá honra e glória ao Senhor. Que eu digo isso, né? Eu falo isso, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Eu falo o seguinte, obrigado, Senhor, por me usar hoje. E eu digo a você, obrigado por permitir ser usado. Obrigado por permitir escutar. Obrigado por permitir que essa palavra venha ter vida e eficácia na sua vida. Entrou dividindo. Porque ao pregar ela, já está me mudando. Já está deixando muito mais coisas mais claras para mim.
e está me ajudando aqui. Então Deus revelou muitas coisas aqui hoje, não só para você, mas para mim, para aqueles que estão na transmissão. Para cada dia mais nós possamos entender: quem revela é Deus, quem levanta é Deus, quem tira as escamas é Deus. E fazer você cada dia mais ter mais confiança nesse Deus. E não mais permitir sentimentos que te mova. Não, 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 não. As dores te trouxeram. Mas somente a cura vai te fazer ficar. Algo te trouxe. Mas se não for Cristo na sua vida, uma revelação de quem Ele é, a próxima dor vai te fazer sair. Ou a próxima bênção vai te fazer sair. Será que hoje, após o final do propósito, você que veio, estava vindo na segunda, por que parou de vir? Você que estava vindo na terça, por que parou de vir? Você que estava vindo na quarta, onde você está? Eu digo uma coisa. E não é um terrorismo, né? Muito pelo contrário. Eu estou te antecipando de algo. As coisas vão ficar feias. Vai ser um ano difícil para muitos, mas não para nós. Nós veremos o nosso povo se levantando como nunca. Nós teremos destaque em todas as profissões, em todos os lugares. Daremos testemunhos como nunca demos na nossa vida. Veremos familiares vindo para a igreja porque estão vendo o Pedro que está em nós. As obras, Cristo morando em nossos corações. Mas o mundo verá Deus limpando, eliminando e tirando muitas coisas que não devem mais permanecer, para mostrar que pode demorar o tempo que for, mas chega o dia que Deus ele coloca um ponto final. E eu digo a você, esteja conectado no Senhor, esteja costurado, travado, amarrado, encadeado com o Senhor. Pare de ouvir coisas, você vai ouvir muitas coisas, e vai te fazer cada dia mais ficar mais aterrorizado com os tempos. Não, os tempos vão ficar piores, mas você vai ficar melhor. Os tempos não vão determinar os seus resultados. A economia, o país, os governos não determinam o resultado do povo de Deus. Muito pelo contrário. O povo de Deus que determina o resultado da nação. Porque se tivesse um justo em Sodoma e Gomorra, aquela cidade tinha sido salva. Deus encontrou um justo no mundo antigo, encontrou em Noé. E ali ele salvou, e Noé salvou a sua casa. Seja como Noé. Fique fundamentado no Senhor, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero que você peça para o Senhor te revelar aquilo que você não viu ainda e fazer que essa palavra se torne uma verdade no seu coração a partir de hoje. Venha estar mudando a sua vida, a sua identidade, a sua família, as suas ações, as suas reações, os seus comportamentos. Diga ao Senhor que a partir de hoje, eu era cego, mas agora eu vejo. E eu não vou mais viver como um cego, porque a Bíblia diz, o pior cego é aquele que não quer ver. Ou seja, tem pessoas que podem ver, mas não querem. Tudo está mostrando os fatos. Todas as situações que nós estamos vendo por aí.
tudo está mostrando o que vai acontecer. A palavra já mostrou o que vai acontecer. Agora, o que você está esperando acontecer? Deus está mandando profetas para avisar a nação. Vão para a igreja. Vão para a igreja, porque os tempos ficarão difíceis. Vão para a arca. Vão para a arca, porque muitos estão vendo um tempo de muito dilúvio. Dilúvio em muitas áreas da vida. No mundo antigo foi um dilúvio físico, mas você vai ver muitas coisas sendo afogadas, mortas. E você não pode fazer parte disso, porque você não recebe a palavra, a mesma palavra que o mundo recebe. Você não tem o conhecimento que o mundo tem. Você não serve um Deus que o mundo serve. Então não viva como mais um, porque você não é mais um. Não age nem reaja como mais um, porque você não é assim. Deus te chamou para ser fundamento, chamou para você ser pedra, rocha, uma pessoa estável. Entenda que hoje Deus está mostrando para você, é para que Simão morra e Pedro venha a nascer. Para que Saulo morra e Paulo venha a nascer. Não. Deus já sabe, Deus já decretou. E é isso que eu digo a você. O diabo pediu para peneirá-lo e nós estamos aqui orando para que a sua fé não desfaleça. Que a sua fé não desfaleça. Que a sua fé não desfaleça. A sua fé em Cristo Jesus. O Criador, o Consolador, o Provedor, o Médico dos médicos e o Juiz dos juízes, o Pai de todos, o mantenedor de tudo, aquele que sustenta os céus e a terra, aquele que tem os mares na palma das suas mãos, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o princípio e o fim, aquele que é o Deus onipotente. Ele tem todo o poder, é onipresente, Ele está em todos os lugares, e é onisciente, Ele sabe tudo. Ele sabe o que vai acontecer antes de acontecer. Ele já decretou o final antes do início. Saiba quem Deus é. E saiba que você foi escolhido para fortalecer os seus irmãos. Depois que você se converter, fortaleça os seus irmãos. Você tem a fonte do fortalecimento. Você conhece a água que sacia a sede. Você conhece o pão que mata a fome. Você conhece qual é o caminho, você sabe qual é a verdade. Você já está, pelo menos na teoria, né, vivendo esta vida. Você já está reconhecendo a voz do seu pastor. Você é aquele ramo ligado à videira. Você é aquele que conhece a ressurreição e a vida. Aquele que sabe qual é a porta. Eu sou a porta, você sabe? Então, fortaleça os seus irmãos. E antes de você pregar uma palavra, use as suas pregações com as suas obras. Porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Viva uma vida digna, constranja. Coloque brasas vivas na cabeça das pessoas. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em você, pedirão tudo. Permaneça no Senhor. E que as suas palavras permaneçam no seu coração. Porque quando alguém te pressionar,
você não vai negar. Quando alguém tentar te perseguir, tentar te machucar, tentar te ferir, ou até te ferir, ou te machucar, ou te prejudicar, você vai continuar confiando no Senhor. E você vai continuar louvando e adorando ao Senhor, porque isso não muda quem você é. E nem muda o que Deus te prometeu. Meu Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, visitar a cada coração neste momento. Abra o seu coração e peça para Deus. Faça morada aqui. Faça morada, Senhor. Faça morada no meu coração. Que o meu coração seja a tua morada. Que você possa fazer o que quiser. Que as tuas vontades sejam o meu alimento. Faça comida às vontades, a minha comida, o meu alimento é fazer as vontades do meu Pai. Decida hoje, a minha comida, o meu alimento é fazer as vontades do meu Pai. As vontades do meu Pai. As vontades do meu Pai. Diga ao Senhor que eu preciso dEle. Diga, eu preciso do Senhor. Sem Ti eu não sou nada. Eu nunca fui e nunca serei. É o Senhor que me escolheu antes do meu nascimento. E eu fui escolhido e é por isso que eu nasci. Fala para o Senhor. Eu preciso de Ti. Fortaleça. Me fortaleça. Tira aquilo que é abalável e deixa aquilo que é somente inabalável. Deus chama uma igreja forte. Seja esta igreja mais um tijolo, mais um fundamento para a igreja. Eu declaro hoje que hoje você se torna uma pessoa inabalável. E que todo medo, todo remorso, toda covardia, todo pecado, mente dividida, toda opressão, depressão, raiva, ódio, tristeza, avareza, infidelidade, imoralidade, toda escassez, todo demônio que vem roubando a sua vida, colocando esse padrão oscilante, instável na sua vida. Você que está há muito tempo sendo escravo de Satanás. Você que está há muito tempo repetindo histórias. Você está repetindo as histórias do seu pai, repetindo as histórias da sua mãe, repetindo as histórias de pessoas que cuidou de você. Você está agindo como disseram que você agiria. Você está se comportando como aqueles que determinaram o seu caráter, a sua identidade. Você acredita que você é um causador de dores. Você não é um causador de dores. Você não é um causador de dores. Você não é um causador de dores. Você é uma pessoa forte. Você é uma pessoa inabalável. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E que todas as mentiras que falaram para você até hoje, caia por terra hoje. Ordene agora todas as mentiras. Tudo aquilo que tinha poder sobre você até hoje. Você vai dizer. E eu quero que você venha verbalizar. Verbalizar. Eu quero ordenar agora que esse demônio que vem escravizando, que vem colocando esse padrão imoral, mentiroso, sujo, esses vícios, essas mentiras, essa covardia, esse medo, esta avareza, este egoísmo,
Eu quero ordenar, pega tudo que é teu, da minha casa, da minha família, dos meus filhos, em o nome do Senhor Jesus, que esta tristeza, estas mentiras, pegue tudo que é teu, em o nome de Jesus, e saia, saia, e saia em nome do Senhor Jesus. Você está livre. Receba a sua libertação hoje. Receba a sua cura. Veja que essa divisão está saindo a partir de hoje. É o espírito que vai subjugar a sua alma, que vai escravizar o seu corpo. Fortaleça o seu espírito. Jesus disse: a carne é fraca. Não confie na carne, porque ela vai te trair. A carne vai te trair, porque o que ela sabe fazer é trair você. Hoje você quer, amanhã você não quer. Hoje você dá, amanhã você não dá. Hoje você entra, amanhã você sai. Hoje você segue um caminho, amanhã você segue outro. Mas aquele que vive pelo Espírito permanece de pé. É um povo inabalável. Aquele que permanece no Espírito é um povo que faz parte de uma nação santa, um sacerdócio real, um povo escolhido por Deus. É um povo que vai fortalecer os seus irmãos. Então hoje você se levanta, não para ser curado, mas para curar. Hoje você se levanta para não com o objetivo de pagar as suas dívidas, mas para pagar dívidas, para sustentar o reino. Hoje você se levanta não para se fortalecer, mas se fortalecer as outras pessoas. Você é fonte, você é fonte, você é rio, você não é charco. Você não é pântano, você é rio, e rio flui. Rio flui. Em Ezequiel 47, o rio jorrava debaixo da soleira do templo. E aonde aquele rio passava, árvores nasciam, árvores frutíferas. Neste rio havia uma imensidão e uma variedade de peixes, e os pescadores ficavam ombro a ombro para pescar nesse rio, porque é um rio onde tem vida, é um rio onde tem vida, e vem para servir as outras pessoas. Mude hoje o seu padrão, mude hoje a sua vida. Você nasceu para servir. Você não está aqui como aquele que senta na mesa para ser servido. Mas Jesus disse: eu estou aqui para servir a mesa. Então, faça obras iguais ou maiores do que a dele. Nós estamos aqui para repetir. E hoje você vai mudar o seu padrão, e você vai mudar a sua visão. E você vai decidir: eu estou aqui para servir, e eu vou servir. Diga ao Senhor: eu vou servir ao reino, eu vou servir as pessoas. Eu não sou essa pessoa que eu fui até hoje. Não. Eu sou um nascido, lavado, remido, limpo, arrependido, com meu nome trocado e com meu propósito estabelecido por Cristo Jesus. Você não é a mesma pessoa, e a partir de hoje, quando você olhar para o espelho todos os dias, você vai dizer quem você é e não quem você foi. Porque o que importa quem você é. O que importa quem você é. Bispo, mas eu não estou vendo. Você verá.
Ouça o que eu estou dizendo. O problema de muitas pessoas é que fazem uma vez, fazem duas vezes, fazem três vezes, declaram uma vez, declaram duas vezes, declaram três vezes, oferta uma vez, oferta duas vezes, oferta três vezes, dizima uma vez, dizima duas vezes, dizima três vezes, e está esperando alguma coisa mudar. O Senhor ensina a todo momento e dá o exemplo do agricultor. O processo de Deus não é rápido. Muitas vezes é um processo longo e não é artificial. É um processo natural. Então hoje, se você quer saber como é o processo de Deus, pega um pouco de terra, planta lá uma sementinha, um feijão, alguma coisinha que você quer que nasça e vai regando. Espere. Todo dia vai regando. Vem dia, passa o sol, aquece a terra faz os adubos, vai adubando, vai alimentando, a água vai alimentando e aquela sementinha vai nascendo e os ramos vão nascendo para cima e para baixo. O Senhor quer que você seja uma árvore com ramos longos, uma raiz profunda. Em Ezequiel 37, o que você vê? Filho do homem, esses ossos podem voltar a viver? E ele diz, só tu sabes. Então ele diz, profetize. E o que a Bíblia diz? Enquanto ele profetizava, então profetize. E ele não parava de profetizar. E eu não sei quantas vezes Ezequiel profetizou, mas ele não parava de profetizar. E aqueles ossos e o chocalho começou a acontecer. Os chocalhos, os ossos se juntaram. Os nervos, os músculos, a pele, os pelos, as unhas, a face, os olhos, estavam nascendo. E ele dizia, continue a profetizar. Filho do homem, profetize. Entenda que você fez uma vida algo, e não será na primeira e na segunda e na terceira. Mas eu digo a você, se você continuar, se você persistir, você verá. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere, porque Deus vai te salvar desta situação que quer te destruir hoje. É só você, hoje, decidir. Eu só tenho hoje, e é hoje que eu começarei, e vou viver um dia de cada vez. E mesmo que o diabo me mostre algo diferente, eu vou continuar, porque eu conheço o caráter de Deus. Eu sei o que o Senhor disse, e eu sei o que eu devo declarar e profetizar todos os dias, de manhã à tarde e à noite, na minha vida, na minha casa, na minha família, em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Senhor, eu agradeço, meu Deus, por esta palavra, eu agradeço, meu Pai, por estas direções. Eu agradeço, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado por cada um, meu Deus, que está aqui hoje. Meu Deus, o Senhor trouxe a cada um, para que cada um, meu Pai, pudesse ver e enxergar e resistir, para que no final, nós possamos ver bênçãos, milagres, portas sendo abertas, e eu declaro isso na vida do nosso povo. Eu declaro, meu Deus, projetos sendo materializados e concretizados, vitórias sendo realizadas
eu declaro você se fortalecendo. Eu declaro um fortalecimento. Eu declaro uma graça maior sobre você. Eu declaro que as portas que estavam fechadas já foram abertas. Eu declaro que a injustiça que foi feita nos tribunais serão revertidas pelo justo juiz. Eu declaro que as vendas que foram perdidas serão multiplicadas em 10 vezes mais por vendas maiores. Eu declaro que aquilo que parece que veio, que aquilo que estava doente, aquilo que até parece que morreu, que acabou, Deus vai mudar, Deus vai ressuscitar, Deus vai restaurar. Não vai terminar assim, não vai acabar com este decreto e esta sentença. Eu declaro que toda essa divisão, essas brigas, essas contendas na sua casa caia por terra hoje. E a partir de hoje, receba a paz. Receba a paz, aquela paz que excede todo entendimento. Você não precisa entender, você precisa possuir essa paz. Independente se você está na guerra, você tem paz na guerra. Não é o fora, mas é o dentro. E que a partir de hoje você leve a paz que está dentro de você, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro você se levantando como essa grande estrutura da sua casa, do seu trabalho, esse grande instrumento nas mãos de Deus, e Deus usará para salvar, libertar, converter, para pregar e para ensinar, inclusive as próximas gerações, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais, eu te agradeço por este dia, e que o Senhor continue falando e conduzindo a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.